Olá, estudantes de filosofia. Eu sou o professor Adilson. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a antiguidade grega no século VII a.C. Período este que foi cercado de acontecimentos muito interessantes. Vamos lá? Bem, nossa aula é o contexto histórico do surgimento da filosofia. O objetivo da aula é saber as condições e o contexto que deu origem à filosofia ocidental. Convido vocês a ligar os fatos que deram possibilidades para que o mito desse lugar ao conhecimento, ok? Vamos saber o que contribuiu com o desenvolvimento do pensamento filosófico na antiguidade. Convido vocês a fazer uma reflexão sobre o que aconteceu na Grécia Antiga, onde existia o mito, o homem e os deuses, e entre eles os heróis, para controlar deuses e defender os humanos de qualquer praga, qualquer monstro ou tempestade. Até mesmo na guerra, lutando ao lado dos humanos. Narrado nas tragédias e comédias, né? Nas celebrações, nos cultos a Dionísio, né? Então, foi muito importante para o desenvolvimento cultural da civilização, junto com a chegada de estrangeiros. Este foi o sintoma do crescimento da cidade, ok? A Grécia nada mais foi que um conjunto de cidades-estados, né, que se desenvolveram na antiguidade, onde a polis, né, desenvolveu sua autonomia. Mesmo com pouca fertilidade do seu solo, a Grécia teve de desenvolver o comércio como principal atividade econômica. Assim, desenvolveu também a navegação para expandir o comércio, bem como mais tarde sua influência política. Ok? No século VII a.C., a sociedade grega era organizada segundo o modelo tradicional aristocrático, né, baseado nos mitos. Os mitos são narrativas fabulosas sobre a origem e ordem do universo. E quem determinava o poder? O poder era o rei, a monarquia, né? Esse modo de, digamos assim, de estruturar a sociedade e pensar o mundo é comumente classificado como período homérico, devido a Homero ser o poeta que narra o surgimento da Grécia, né, a partir da Guerra de Troia. Mas com o tempo, algumas contradições foram sendo percebidas e exigiram novas explicações. E aí surgiu então a filosofia. Eis os principais fatores que contribuíram para o seu aparecimento. São elas: as viagens marítimas, que obrigaram os comerciantes a enfrentarem as lendas e daí constatarem a fantasia do discurso mítico, né? Proporcionando a desmistificação do mundo. Como exemplo, os monstros que eles sabiam que os poetas contavam em algum mito, em algum conto, lá, e quando chegavam lá nada existia, né? Não encontravam nada ali. Então isso foi pesando, tá? E aos poucos foram se livrando dos mitos, tá? Houve também a construção do calendário, né, e do relógio solar. A ampulheta, que permitiu a medição do tempo, né, segundo as estações do ano e da alternância entre o dia e a noite. Isso favoreceu a capacidade dos gregos, né, de abstrair, né, o tempo naturalmente e não mais como potência divina, né?
O uso da moeda para trocas comerciais, né, que antes eram realizadas entre produtos, isso também favoreceu o pensamento abstrato, já que o valor, né, agregado aos produtos dependia de uma certa análise sobre a valoração. E também existiu a criação do alfabeto, né, e o uso da palavra, que é também um acontecimento peculiar numa sociedade acostumada à oralidade dos poetas. Aos poucos cai em desuso o recurso às imagens para representar o real e surge como substituto à escrita, que foi propiciando, como os itens acima, né, um maior poder de abstração, né, digamos assim. A palavra não mais é usada como um dos rituais esotéricos fechados para os iniciados dos ministérios sagrados que desvendavam os oráculos dos deuses, nem pelos poetas inspirados pelos deuses, né, mas na praça pública, no confronto cotidiano entre os cidadãos, na ágora, né. Também o crescimento urbano é também registrado em virtude de todo esse movimento, assim como o fomento das técnicas artesanais e o comércio interno. As artes e outros serviços que são características típicas das cidades. A criação da política, que faz o uso da palavra para a deliberação do povo. Em cada polis, por isso, a democracia ou o governo do povo, bem como exige sejam bem publicadas, né, as leis para o conhecimento de todos, para que reflitam e critiquem, modifiquem segundo os seus interesses, né? As discussões em assembleias, que era onde o povo se reunia para votar, estimulava o pensamento crítico, reflexivo, né? A expressão da vontade coletiva e evidência a capacidade, né, do homem em se reconhecer capaz, né, de organizar o mundo, né, a partir de sua própria racionalidade e não mais na palavra mágico-religiosa, baseado na autoridade dos poetas inspirados, né, com isso. Com isso foi possível, a partir da investigação sistemática das contradições, da exigência de rigor lógico, surgir a nossa filosofia. Então acho que é isso, tá? Vamos retomar a nossa aula, tá? O desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga se deu por meio de uma superação do pensamento mitológico. Embora a sabedoria oriental tenha influenciado o nascimento da filosofia ocidental, ela se configura como uma da nova forma de pensamento racional. Houve uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. E eu acho que é isso. Houve uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento filosófico até então. Grande abraço a todos e eu acho que é isso.